A graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade à série de devocionais Exemplos, que para mim tem sido uma bênção, eu acredito que na vida dos irmãos também. E hoje nós vamos ouvir um pouco a respeito de um servo de Deus chamado Ruth Sotelho. Ruth Sotelho, ele nasceu em 1832 na Inglaterra. Desde criança ele recebeu influência cristã, porque seus pais eram crentes e seus avós também. E ele, em específico, cresceu ouvindo de seu pai a respeito da China, a preocupação que o seu pai tinha com os povos chineses, que era uma nação tão numerosa e que aquelas vidas estavam padecendo sem Cristo. E durante a sua vida, a sua infância, ele cresceu orando por aquele país, né, e ouvindo do seu pai a respeito daquele país. Porém, quando ele começou a estar na fase de adolescente, ele acabou se desviando desse caminho. Porém, sua mãe e sua irmã nunca desistiram de orar por ele, né? Continuaram perseverando em oração, pedindo a Deus que um dia Deus revelasse Cristo a ele. Certo dia, conta-se no relato da vida de Telho, ele estava com tempo ocioso e ele desceu para a biblioteca do seu pai, a fim de pegar qualquer um livro para ler, mas ele se deparou com um folheto que estava falando da obra do Senhor Jesus, e ele foi impactado por aquele folheto, ao ponto dele entender e de querer que Cristo fizesse uma obra, a obra de salvação na vida dele. Ele ora ao Senhor, né, e pede a Deus que o salvasse, e naquele momento também, irmãos, Deus o chamou para uma obra específica, que foi ir evangelizar na China. Ele ouviu esse chamado do Senhor e ele iniciou a querer aprender a língua daquele país, tentar saber qual a necessidade daquele país, e que naquele momento a necessidade que aquele povo tinha era de médicos. Então ele começa a aprender a língua daquele país, que era o mandarim, e também começa-se o curso de medicina. Porém, antes mesmo de terminar o curso de medicina, ele, aos 21 anos, embarca em um navio para chegar em Xangai, e ele passa 6 meses nesse navio. Começa-se ali o trabalho missionário, pede ao Senhor estratégia, e o Senhor direciona ele ali mais para o interior da China. Então, Ruth Sotelho é conhecido como pai das missões na China. E ele começa a pedir estratégias ao Senhor. E uma das estratégias que Deus deu a ele foi para que ele se vestisse igual a um chinês. E isso, naquela época, para as pessoas da Inglaterra, isso era de fato um absurdo. É tão tal que a agência missionária que ajudava ele, né, a custear as suas despesas, acabou cortando a sua ajuda. Porém, Ruth Sotelho já tinha experiência com o Senhor, sabia que Deus iria cuidar dele, ia providenciar, iria cuidar das suas necessidades. E assim aconteceu. Ele, em meio às dificuldades, ele orava a Deus e pedia para que o Senhor viesse prover, e de fato Deus providenciava. Ruth Sotelho, ele chegou a casar na China, teve 2 filhos. Porém, os filhos morreram depois de um período também. A esposa dele faleceu. Ele passou cooperando ali, né, com a obra missionária durante 51 anos. Ele entendeu que aquela obra ele não conseguiria fazer só. Então, o que é que aconteceu? Entre esse período, ele retorna para a Inglaterra, recruta alguns jovens, fala da necessidade daquele povo chinês que era ouvir o Evangelho. Ele retorna para a Inglaterra, recruta alguns jovens e retorna para a China. E ali ele desempenha, junto com aqueles outros jovens, um trabalho belíssimo, né, que inclusive até hoje
o instituto que ele abriu, que era de levar pessoas para evangelizar na China, que é chamado OMF, existe ainda hoje. Irmãos, analisando a vida de Télio, eu vejo de fato alguém que perseverou no propósito a qual Deus o tinha designado para ele. Ao ver a história de Télio, eu lembro de um texto que está lá em Tiago 1, versículo 12, que diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Bem-aventurado, como é feliz aquele que persevera no propósito a qual Deus designou. É certo, irmãos, que nem todos vão ser chamados para uma obra específica, como foi Télio, mas nós recebemos do Senhor um propósito, né? E como está lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia e até os confins da terra. Então o Senhor nos designou para algo, para sermos suas testemunhas, quer seja no nosso trabalho, quer seja na nossa casa, quer seja onde estivermos. O Senhor nos convocou para sermos suas testemunhas. E que testemunho é esse? É testemunho do amor de Deus, da graça dele, daquilo que ele faz em nós. É testemunha que ele é justo, que ele voltará. Quer seja, irmãos, aonde estivermos, que possamos ser testemunhas do Senhor. E se Deus tem designado você para uma obra, quer seja até os confins da terra, que você persevere, que possamos perseverar onde o Senhor nos colocar. Amém? Que Deus nos abençoe, que Ele trabalhe conosco, né? Tanto através desses exemplos que temos ouvido nesses últimos dias, que o Senhor nos molde a sermos de fato também um exemplo para outras pessoas. Que exemplo você tem deixado, né? Que testemunho você tem deixado? Que Deus nos ajude. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te rendemos, Senhor, por tua fidelidade, pelo teu amor, Senhor. Muito obrigada por tua graça, Senhor, que nos alcançou. Senhor, fala conosco, continua falando conosco, Senhor. Nos ajuda a sermos servos fiéis a ti, Senhor, sem ter do que nos envergonhar, Senhor, que ama a tua palavra, Senhor, que dá bom testemunho de ti em todos os momentos da nossa vida. É em Cristo que te oramos, Senhor, e te agradecemos. Amém.